que mais que tu fala pra gente sobre esse bicho? Assim, como eu posso evitar um acidente? Assim, eu moro aqui na Amazônia, eu moro no Beiradão, todo dia eu tô caminhando numa trilha onde é fechada por mato ao redor, e eu vou passar ali todo dia, meus filhos vão passar também. Como evitar um acidente pro caboclo que mora na Amazônia? Então, a gente está na Amazônia, né? O nosso convívio é diário com esses animais, não tem o que fazer. Principalmente pensando aqui nas comunidades, nas áreas rurais, o uso dos equipamentos de segurança. A gente não está nem falando de coisas exacerbantes, a gente está falando de um sapato fechado. Então, assim, o uso do calçado fechado, ele já vai diminuir muito o número de acidentes. Olha o tamanho dessa serpente, é um bicho pequeno, então o dente também vai ser pequeno. Um tênis já não consegue ultrapassar as presas, falando de uma jararaca filhote. Sim. Então, eu trabalho na agricultura, o uso de luvas também facilita a não percepção do nosso calor para as serpentes viveris e diminui também drasticamente o número de acidentes aí. Então, equipamentos de segurança básicos. Se tiver uma galocha, sensacional. A gente está falando de acidentes que não aconteçam até a altura do joelho. Então, equipamentos de segurança são essenciais para evitar os acidentes causados por esses animais. Porque, assim, naturalmente, biologicamente, eles estão projetados a se camuflar no chão. E a gente não foi projetado para enxergar essa camuflagem. E aí os acidentes acontecem. Uma outra pergunta, vamos supor, ali, infelizmente, um pai de família foi picado por uma serpente dessa espécie, seja ela adulta ou filhote. Em média, quanto tempo esse pai vai ficar sem poder trabalhar, vai estar hospitalizado? A gente não costuma falar por tempo, porque cada corpo responde de uma forma o envenenamento. Mas a gente tem o tempo ouro que a gente trabalha nos hospitais, que é o tempo de 6 horas. Então, em até 6 horas, a gente não vê evoluções graves acontecendo. Então, tem esse tempo aí para recorrer ao tratamento. E, assim, a grande maioria dos acidentes, eles ainda são enquadrados como leves, né? Então, dependendo da classificação do acidente e a projeção do envenenamento, esse paciente vai passar aí em torno de 2 semanas a 3 semanas no hospital para realizar, né, o tratamento da soroterapia. Ou seja, se você, amazônida, que está assistindo a gente agora, está lidando com o seu trabalho, seja com gado, seja com plantio de roçado, pensa 2 vezes. Esse bicho pode deixar acamado por muito tempo e vai prejudicar a tua produção, vai prejudicar o teu retorno financeiro e vai pesar para a família. Então, prevenir é o melhor, né? Com certeza. E aí, entrando não só na parte que aperta o bolso, mas na saúde também, né? Saúde, existem sim. sequelas, então se a gente puder evitar o máximo possível, é a recomendação de sempre. E a gente sabe que esse bicho também, se pegou na mão, posso ficar assim, né? Pode. Em casos muito graves, a gente tem, né, registro de pacientes que precisaram de amputações. Mas não é o comum. Não é o comum? Não é o comum. Cara, que bicho fantástico. Mas é um bicho lindo. Aí tá, o rabo é colorido dessa forma, ou creme ou mais branco, né? Quando ela é jovem. Depois de adulto, ela toda perde padrão. Essa característica. Fica escura, perde essa característica e aí começa a comer presas maiores, né? Então assim, tem mais facilidade, aprende a viver na natureza. A gente falou sobre a diferença de ataques, de época de ataques. E uma outra coisa é a altura que esse bicho tá, né? Tu falou dos filhotes, da época reprodutiva deles. E eles ficam em cima? Então, lembra que a gente falou que eles são mais facilmente predados quando eles são filhotes? Então, uma estratégia para evitar essas predações, a gente falou, por exemplo, de uma predação de uma aranha-golias, um bicho que está ali andando no chão da floresta. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a se adaptar a viver em vegetações baixas, assim, na altura do joelho. Então, os filhotes de jararaca, eles não gostam de viver no chão da floresta, e sim numa vegetação baixa. Olha aí, o bicho então, andando assim, e anda muito bem em cima, né? Desliza maravilhosamente. Olha, cara, parece umas jiboinhas andando em cima de um tronco, porque a jiboia é super adaptada também. Super. E se você anda numa trilha, você geralmente olha pro chão para evitar serpentes, e aí vai botando a mão no lugar, no outro, e nisso pode acontecer um acidente também, né? Pode acontecer. Cabeça também. Exatamente. Então, em algumas regiões da Amazônia, a gente tem uma espécie de jararaca que se adaptou inteiramente a viver nas árvores, que são as Bótopes bilineatas, né? A jararaca verde. Esse bicho já tem registros na região de face, crânio, mãos. Quando o agricultor vai coletar, né, o extrativista vai coletar o açaí, o acidente acaba acontecendo. Então, esse bicho praticamente dominou todo o globo terrestre. A gente vai achar esse bicho no chão, nas árvores,
como semiaquáticos, como fossoriais, como marinhos. Então ele dominou tudo. E aí, quando elas são bebezinhas assim, quem pode comer uma jararaca? Quem são os predadores naturais desse bicho? Então tem vários animais que podem se alimentar de jararaca, inclusive anfíbios. Tem registro de sapo-cururu comendo jararaca. Então são muito facilmente predados. Mas principalmente as aves de rapina, né? As corujas, os gaviões, eles se alimentam de serpentes. Então as serpentes também fazem parte da cadeia alimentar de outros animais, e aí a importância para o equilíbrio ecológico das espécies. Então elas também são alimentos de outros animais. Eu tenho registro de um bicho improvável comendo esse bicho também. Uma aranha Golias. A gente está falando da maior aranha do mundo, né? Pegando a serpente mais perigosa pra gente. Então são animais que estão na natureza, e a natureza é bruta, a natureza tem encontros selvagens, essas toxinas estão aí nesse bicho, não é à toa. Não é. É um processo evolutivo longo. E os mais adaptados, com melhor desempenho, são os que ficaram, né? Exatamente. Ao longo dos milhões de anos, as cobras estão na Terra há cerca de 140 milhões de anos. Então a evolução traçou as características morfológicas e de toxina para que esse animal fosse um sucesso evolutivo, e é um bicho topo de cadeia e que tem sua importância. Para mim, as pessoas saíram de estudo recente aí, eu vi alguma coisa na internet, tipo, os gatos são os melhores, os animais que são os excelentes, o topo de ser vivo é um gato. Eu discordo, para mim são esses bichos. Para mim, a cobra foi o bicho que melhor se adaptou para viver na Terra. Esse bicho tinha tudo para dar errado. Enxerga mal, não ouve, não tem ouvido externo nem ouvido médio, não tem membros para se segurar. E é um bicho topo de cadeia. É isso aí. Evoluiu maravilhosamente bem. Essa jararaca, Bothrops atrox, é a rainha da Amazônia, né? Para mim é. Rainha da Amazônia. E eu soube que lá em Roraima existe a rainha do lavrado, que é uma outra serpente que também tem aqui, né? Irmã das jararacas. Irmã da jararaca, olha aí, quem será que é? Não esperava encontrar cobrinha cipó. Olha que maravilha e que privilégio que o Museu da Amazônia nos proporciona. Se você ainda não conhece o Serpentário, visite o Musa e conheça. Conhecemos ali também a nossa temida jararaca, a serpente que mais causa acidentes. Mas, no extremo norte do país, lá em Roraima, nós conhecemos a cascavel, a rainha do lavrado, que você vai ver no próximo bloco.